Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 5. Vamos ler o verso de número 1 até o verso de número 3, do Salmo de número 5. O Salmo de número 5 é um salmo extraordinário, porque ele fala sobre oração. Vamos ler. Verso 1 ao verso de número 3, diz assim: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Vamos ler todos nós o verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Este salmo foi escrito por Davi. Davi, na Bíblia, é o personagem que resume a adoração. Falar de Davi é falar de adoração, é falar de relacionamento íntimo com Deus. E os salmos escritos por Davi revela o relacionamento íntimo que ele tinha com Deus. E especificamente aqui, o Salmo 5, nós aprendemos sobre a oração eficaz. Como orar de tal forma que nós temos a certeza que Deus está ouvindo, se agradando e vai responder a nossa oração. E aqui podemos dividir esse salmo em 3 partes. Primeira parte, o Davi da Bíblia, ele diz que a oração eficaz, ela é dirigida unicamente a Deus. Se você ler o verso primeiro, Davi diz assim: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. A palavra Senhor, pode ver aí na sua versão, ela está toda em letra maiúscula. Todas as vezes em que a palavra Senhor na Bíblia está em letras maiúsculas, Davi está falando de Jeová, que é uma transliteração do Iavé, ou seja, o Senhor que traz à existência as coisas que não existem. E o nome Senhor aparece em quase todos os livros da Bíblia, mas especialmente no livro de Êxodo, capítulo 6, quando Deus fala com Moisés e diz: eu tenho ouvido o sofrimento do meu povo e eu vou libertá-lo. Eu me manifestei a Abraão como o Senhor Todo-Poderoso, mas eu me manifestarei agora a Israel como o Senhor, letra maiúscula. Isto é o tetagrama YHWH. Nós pronunciamos Iavé, ou na transliteração Jeová, mas significa o Senhor que traz à existência as coisas que não existem. Então, quando o Senhor diz para Israel: eu me manifestarei como o Senhor, como Jeová, é a este Senhor que Davi está orando, porque ele é descendência de Abraão, ele tem a promessa de Deus, ele tem a revelação de Deus como Senhor, e é este mesmo Senhor que é tudo aquilo que nós precisamos. Então Davi, no verso 1, ele ora assim: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido.
Nós não sabemos nesse exato momento qual é a dor que Davi está enfrentando. Se é uma dor física devido a alguma enfermidade, se é uma dor da alma, se ele está enfrentando solidão, traição, perseguição, se ele está sendo caluniado, ameaçado, mas ele está falando aqui do seu gemido. E olha, nós não estamos falando aqui, como nós falamos aqui no nosso paraense, de um fracote, de um cara mole, de um cara que não sabe o que é enfrentar as adversidades. Olha, para Davi está dizendo para Deus: Deus, acode o meu gemido. Davi está falando que ele nem orava mais, ele já gemia. E para fazer Davi gemer, irmão, o negócio era feio. Era mais do que urso, era mais do que um leão, era mais do que um inimigo maior do que Golias, era mais do que um filisteu. Davi está dizendo: Senhor, eu estou enfrentando um problema que eu nem consigo mais orar, mas escuta o meu gemido. E quando Davi diz: eu oro ao Senhor, é o mesmo Senhor revelado na Bíblia, o Senhor Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira, é o Senhor que cura, ou Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Jeová Tzidkenu, o Senhor é a minha justiça, ou Jeová Chamá, o Senhor que está presente, ou o Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, ou o Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo: Senhor, acode o meu gemido. E dizer: Senhor, acode o meu gemido. Eu não sei qual é a dor da sua alma, qual é a angústia que está no seu coração, mas a igreja é o lugar de falar com aquele que pode todas as coisas e que traz à existência as coisas que não existem. Coloca o teu gemido diante de Deus e Deus vai ouvir a tua oração. Segundo lugar, a quem Davi ora? Ele ora ao Senhor, mas também ele ora ao Rei dos Reis. Verso de número 2, olha o que Davi diz: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Davi é rei, e Davi, como rei, ele sabe que ele tem o domínio de Israel na sua mão, e como rei, ele diz: vai, o cara tem que ir, vem, o cara tem que vir, faz, e o cara tem que fazer. Davi sabe o poder que um rei tem, e quando alguém chega na presença dele como rei, a pessoa ou o súdito já vem implorando diante do rei, reconhecendo que ele não é nada e que o rei é tudo no reino, no caso Davi, como rei de Israel. Observa como Davi aplica a mesma analogia na sua vida. E aqui, Davi está falando de rei para rei. Davi está dizendo: Senhor, eu sou rei de Israel, mas o Senhor é o rei do universo. O Senhor pode todas as coisas. Então, se eu que sou rei humano em Israel, eu digo vai, e o cara tem que ir, vem, e o cara tem que vir, então, Senhor, tu és o meu rei, dá a tua palavra, dá uma ordem. O Senhor é maior do que todos os reis, o Senhor é maior do que todos os governantes, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor pode todas as coisas. E olha aqui a posição de Davi. Davi diz assim: pois a ti é que imploro. Davi está dizendo que humilhação é o padrão de Deus para você receber alguma coisa dele. Davi está dizendo que para receber alguma coisa de Deus, mesmo ele que é rei, ele tem que implorar. Aqui na igreja, não vale a tua posição, não vale o teu nome, não vale o teu dinheiro, não vale o teu patrimônio. Aqui na igreja, no reino de Deus, todo mundo é servo, é súdito, e só há um rei e um Senhor que pode todas as coisas.
Terceiro lugar, a quem Davi ora? Ele diz: escuta, no verso 2, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Davi está falando com Deus. Ele fala com o Senhor, ele fala com o rei e ele fala com Deus. Deus aqui é El, o Criador, o El Shaddai, o Elohim, o Deus do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Observe como a teologia de Davi, que na época, para ele, que não tinha toda a revelação da palavra de Deus que nós temos hoje, mas a pouca revelação que Davi tinha, que era só o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, talvez ele já tivesse nas mãos para estudo, para meditar, alguns livros históricos, como o de Josué, Juízes, talvez 1 e 2 Samuel, talvez alguns livros de 1 Reis ou Crônicas, que alguns dizem que foi escrito já próximo ao século V. Davi, ele tem na sua mão pouca revelação, mas Davi, ele não coloca a sua vida na mão de nenhum senhor, de nenhuma senhora. E olha que na época de Davi tinha Baal, tinha Astarote, tinha Dagon, tinha Ista, tinha todos os deuses. Mas a fé de Davi está colocada unicamente em quem? Em Deus, no Senhor. Hoje, a psicologia e a ciência ensina que qualquer oração faz bem. Vocês sabiam disso? E hoje já existem grupos de terapia nos hospitais que praticam práticas terapêuticas, independente de qualquer religião. Eles vão nos hospitais e a única coisa que eles fazem é entrar na UTI ou em lugares como enfermarias, e eles ficam lá com as mãos estendidas, orando em espírito, não importa o Deus que eles estão orando, mas eles oram, intercedem. E as pessoas que ouvem aquele gesto, e as pessoas que acreditam em alguma coisa, a ciência prova, através de testes no cérebro, que no momento em que a pessoa está orando, áreas do seu cérebro são ativadas. Já leram sobre isso? Áreas do seu cérebro são ativadas. Quando você ora, você ativa áreas do seu cérebro que você não ativa quando, por exemplo, vai para a academia. Não, essas áreas são ativadas somente quando você ora. É como se estas áreas tivessem sido reservadas por Deus para serem ocupadas e exercidas com a espiritualidade. Aí você está dizendo: então, pastor, o senhor está se contradizendo, porque você está dizendo que Davi orava unicamente para Deus, o Deus único, o Deus eterno, o Senhor Todo-Poderoso. Ele não orava para qualquer outro Deus. É verdade. O que eu estou dizendo a você, que talvez qualquer oração que você faça, te dá e vai te dar um bem-estar. Você vai melhorar como ser humano, mas não significa que a pessoa que está ouvindo a tua oração vai ter poder para ouvir a tua oração e responder a tua oração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, se eu de repente começar a acreditar que esse copo com essa água vai abençoar a minha vida, então eu começo a orar pelo copo, começo a orar pela água, áreas do meu cérebro são ativadas, eu me sinto melhor. Mas a água vai me abençoar? O copo vai me abençoar? Eu serei abençoado? Embora eu me sinta melhor, nada vai acontecer. Agora, uma coisa diferente:
Quando você ora ao Deus eterno, verdadeiro, santo, poderoso, o Criador dos céus e da terra, quando você ora a Ele, você não somente se sente bem, mas a resposta vem, porque Ele é maior do que a doença, maior do que a enfermidade, maior do que o inferno, maior do que Satanás, maior do que os teus pecados, maior do que os teus problemas, e Ele vai te dar vitória. A segunda parte deste salmo, Davi fala que a oração eficaz, ela é agradável a Deus. Em primeiro lugar, eu falei para vocês que a oração eficaz, a oração que produz vitória na tua vida, é a oração que é dirigida unicamente a Deus. Mas em segundo lugar, nós aprendemos nesse salmo que a oração eficaz é a oração que não é somente dirigida a Deus, mas ela é agradável a Deus. E aqui, você pode ler o verso 4. Davi declara que a oração do iníquo não é agradável a Deus. Olha o que ele fala no verso 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. E o verso 5. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade pode ser sinônimo de pecado e pode ser sinônimo de transgressão. Pecado e transgressão e iniquidade, de um modo geral na Bíblia, você pode tomar como sinônimo. É tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas a raiz da palavra iníquo significa quem não tem juízo. Có, na Bíblia, é juízo, razão, inteligência. E ini significa contrário. Có, juízo. Ini, contrário. Inico significa o quê? Quem não tem juízo. Quem é uma pessoa que, do ponto de vista espiritual, que não tem juízo quando está orando? É você fazer um monte de coisa errada, é você mentir, enganar, conscientemente que você está fazendo aquilo, passou o dia todo fazendo isso, e vem para o culto adorar a Deus, pedir para Ele um monte de coisa. Você está orando para quem? Você está pedindo a bênção de quem? Deus não se agrada da oração de quem vive um contrassenso espiritual. Bateu na esposa, espancou o filho, vive completamente uma vida de desobediência à palavra de Deus, mas vem orar para receber bênção. É por isso que a palavra de Deus diz: se você trouxer a tua oferta ao altar e você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá primeiro te reconciliar com o teu irmão, depois vem e traz a tua oferta. Maridos, vivei vida comum no lar com a sua esposa, respeitando ela como um vaso delicado, como coerdeira da mesma vida que você tem. Está Pedro ensinando. Cuida da sua esposa, vive bem com ela. Eu estou aqui fazendo a minha versão Enaldo Brito. E o texto diz: para que não se interrompam as suas orações. Sabe por quê? Muitas das tuas orações são ouvidas e não são respondidas por Deus? Porque o bloqueio está dentro de casa com a tua esposa. Porque você não pode agradar a Deus se você está vivendo uma vida sem juízo dentro de casa, vice-versa. Estou falando aqui dos maridos, mas também com relação às esposas e com relação aos filhos. A minha vida cristã, aqui no aspecto horizontal para Deus,
é tão importante como o relacionamento com Ele. Porque Ele diz, como é que você odeia o teu irmão que vê, e você diz que ama a Deus que não vê? João 13, verso 35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Você quer que Deus ouça a tua oração? Desfaz esse bico de tromba, dá um beijo na tua esposa, começa acertando as coisas com ela aqui, e Deus vai ouvir a tua oração. Oração eficaz para Deus. Deus não ouve a oração dos arrogantes. Olha o verso 5, leia comigo. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. O que é a oração arrogante? Arrogante é orgulho, é presunção, é o vaidoso, é aquele que se julga melhor do que as outras pessoas, é aquele que muda de lugar na igreja porque se considera melhor do que o outro irmão. Jesus, em Lucas capítulo 18, verso, se eu não me engano, verso 9, ele conta a história do publicano e do fariseu no templo, os dois orando. E o fariseu, o religioso, bate no peito, levanta as mãos e diz assim: Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como esses adúlteros, roubadores, infiéis. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou meu dízimo. E ele orava de si para si. Você já viu gente que ora assim, de si para si? Ele fala mais dele na oração, mais do que ele pode. Às vezes até joga indireta para o outro na oração. E a Bíblia diz que o publicano, quando o outro acabou de orar, Jesus disse que ele nem conseguia levantar a sua voz. Mas ele simplesmente dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um lascado, linguagem Reinaldo Brito. Eu sou um pecador, eu nem mereço estar aqui na igreja. E Jesus disse: este último foi ouvido por Deus, mais do que aquele primeiro, porque aquele primeiro confiava em si mesmo, nas suas práticas religiosas, julgava-se ser melhor do que o outro. O maior pecado diante de Deus é o orgulho. Satanás foi expulso do céu porque era orgulhoso. Oração eficaz diante de Deus, a oração do que pratica o mal. Verso 4: e contigo não subsiste o mal em todas as formas, o mal em todas as suas faces. Mal. Verso de número 6: Deus não aceita a oração de quem mente. O mesmo lábio que frauda, que engana, que fofoca, que calunia, é o mesmo lábio que ora para Deus. Verso 6 diz assim: tu destróis os que proferem mentira e ao fraudulento. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Como pode alguém dizer que acredita em Deus e tentar derrubar uma outra pessoa, o ardil com palavras para tentar destruir a vida de uma outra pessoa? Como é que Deus pode ouvir uma oração dessa? Quinto lugar, verso 6: o Senhor abomina ao sanguinário. Deus não aceita a oração dos odiosos. E há várias formas de você derramar sangue. A Bíblia diz que você derrama sangue não só com a faca, com o revólver, mas você mata o teu irmão com palavras. Quando você deixa de amá-lo, você está matando. É muito fácil a gente condenar alguém porque pegou um revólver e atirou na cabeça de alguém. Mas você que nega o amor para o teu filho, você que nega o amor para o irmão que está do teu lado, você que julga todo mundo, você está matando aquela pessoa. Você está arrasando com a sua vida. O vazio existencial
pela falta de um abraço. Verso 9. Deus odeia a oração dos hipócritas, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. A palavra hipocrisia vem de uma raiz, tanto no hebraico, depois vem para o grego, que fala de máscara. Os atores antigos, para se personificarem em vários personagens, eles usavam máscaras. Era o hipócrita. Então ia representar um herói, colocava a máscara de um herói. Ia representar uma pessoa sofredora, colocava a máscara de um sofrimento. Ia representar um leão, colocava a máscara de um leão. Então, Deus está dizendo: eu não suporto que alguém venha orar para mim com máscaras, aparentar o que não é, colocar um paletó, acha que vai impressionar Deus, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo de crimes. Observe que Jesus fala a mesma coisa quando confronta novamente os religiosos da sua época, quando ele diz: vocês são sepulcros caiados, vocês são pintadinhos por fora. Eu, na minha adolescência, eu ganhava muito dinheiro em cemitério. Dia de finados eu vendia flores, e pintava túmulos. E eu era um artista. E eu passava a semana toda, antes do dia de finados, pintando, tirando limo, colocando aquela tinta bem branca, abrindo as letras. Com muito cuidado a gente avivava a foto do morto. E no dia do finado, aquelas catatubas, o sepulcro estava todo bonitinho, pintadinho, branquinho. Dá até vontade de você ficar lá. Mas é um sepulcro caiado. Por dentro só tem morte. Por dentro só tem podridão, não tem mais vida. Jesus está dizendo que Ele não quer que você trate com Ele dessa forma. Deus não está preocupado com o teu cabelo, com a tua saia, com a tua calça, com a tua aparência. Deus está olhando para o teu coração. Quando o profeta Samuel chegou lá na casa de Jessé para escolher um novo rei de Israel, que ia substituir o rei Saul, que estava endemoniado, Deus mandou que todos os filhos de Jessé fossem reunidos. Então Samuel chega, olha para o primeiro, para Aminadab, para Samar, vai olhando os filhos de Jessé, todos eles eram guerreiros. E Samuel, que era profeta, experiente, já um profeta idoso, não era todo mundo que enganava Samuel não, mas até ele foi enganado com a máscara, com os músculos. E quando ele foi se aproximando para ungir, o Senhor dizia para ele: não é esse, não é esse, não é esse. Até que acabou todo mundo. E Samuel pergunta: acabaram os seus mancebos? E Jessé disse: tem um jovenzinho, meu filho caçula, está lá com as ovelhas. Mandaram buscar Davi. Quando Davi entra, baixinho, ruivo, o Senhor diz: é esse. Porque o Senhor não olha para a aparência, o Senhor olha para o coração. Irmãos, eu ouço muitas reclamações de ovelhas. Vou abrir meu coração como pastor. Às vezes os irmãos me procuram para reclamar de Deus. Sabiam disso? Às vezes alguém marca comigo para reclamar de Deus, como se eu pudesse ir lá com Deus e dizer: Senhor, por que tu abençoou o João e não abençoou o José?
Por que que a irmã Maria, que chegou ontem na igreja, já é abençoada, batizada com o Espírito Santo, dons espirituais, e a irmã Joana está aqui, Senhor, orando há 10 anos? Porque a tua oração não é respondida pelo pastor Enaldo. A tua oração não tem o protocolo de bênção da Assembleia de Deus. E eu vou dizer alguma coisa para você. Se alguém promete bênção na tua vida, baseado em oferta, baseado em esquema, baseado em trato religioso, estão te enganando. Ninguém manda em Deus, ninguém fala no lugar de Deus, ninguém pode avalizar algo que não seja a tua comunhão e o teu relacionamento com Deus. Se alguém disser para você: nunca ninguém respondeu essa oração e não vai responder para você. Não, eu estou aqui nessa igreja há 30 anos, nunca vi acontecer isso, também não vai acontecer com você. Não meça a sua vida por ninguém, não espere nada de ninguém. A única coisa que você tem que fazer é se agarrar com o papai do céu e dizer: Senhor, ouve o meu gemido, escuta o meu clamor, te humilha diante dele. Ainda que alguém diga para ele assim: deixe de ser abestado, tu fica chorando, tu fica implorando, tu fica confiando, tu fica acreditando. Não ouça essa pessoa. É a tua vida com Deus. Tua vida com Deus. Você quer adorar a Deus aqui nessa noite? Levante as suas mãos por um minuto. Adore a Deus, adore a Deus. Coloca diante dele o teu gemido. Eu não sei qual é o teu gemido hoje aqui. Fale com Deus. Fale com Deus. Fala com Deus. O nosso grande problema é que a gente mostra o nosso gemido para muitas pessoas. A gente mostra o gemido para o fulano de tal, que vai fofocar para todo mundo. A gente fala do nosso gemido para o advogado, para o contador, época de agora de imposto de renda. Fala com o advogado. Dá jeito na minha vida financeira, coitado do contador. Fala com o médico. E aí, quando ninguém dá resultado, aí vem para Deus. Eu ouvi de um irmão aqui da igreja dizer: pastor, falou para mim: pastor, eu não ocupo Deus com coisa pequena. Eu disse: como é que é? Não, eu não ocupo Deus com coisa pequena. As coisas pequenas eu resolvo. E como é que você sabe que as coisas são pequenas? E quando é que você sabe que as coisas são grandes? Terceira parte aqui deste salmo, Davi diz assim: a oração eficaz é respondida por Deus. Repita comigo: a oração eficaz é respondida por Deus. Eu quero dizer que se a tua oração for para Deus, se a tua oração for com humildade, sinceridade, transparência, Deus não deixa ninguém sem resposta. Ele vai responder a tua oração. E Davi dá umas dicas para nós. É claro que a lista de Davi aqui não é exaustiva. É uma lista exemplificativa, porque ele está falando dele, da vida dele, da comunhão dele com Deus. Mas Davi diz que a primeira forma de Deus responder às nossas orações é na comunhão diária. Verso 3, ele diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. No verso 7 ele diz assim: porém eu, pela riqueza da sua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Irmão, veja que a reverência de Davi, veja a intimidade que ele tem com Deus.
Quem é consciente desta intimidade com Deus, não precisa ficar ouvindo de quem quer que seja, dizendo, dobra o teu joelho, ora, chegou a hora da oração. Não, porque o relacionamento com Deus não é mecânico. Ele deve ser diário, ele deve ser intenso, ele deve ser pessoal, ele deve ser antilitúrgico. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 15. Quando vocês orarem, não se preocupe se as pessoas estão ouvindo as orações de vocês. Não façam longas orações para serem vistos pelos homens. Mas Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. E o teu Pai vai te ver em secreto e vai responder a tua oração. Segundo lugar, a resposta de Deus é através do amparo na aflição. Veja o verso 2. Como Davi crê que Deus vai lhe amparar. E por isso ele diz, dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Porque a oração com fé é a certeza de que Deus vai ouvir você no meio da aflição. Porque senão não adianta orar. Orar é crer na resposta de Deus para o teu problema. Hebreus 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. O verso 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, número 1, creia que Ele existe. Número 2, que Ele é o abençoador, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Quem crê que se você orar hoje, Deus vai responder a tua oração? Levante as suas mãos e agradeça a Deus pela vitória, porque você vai sair daqui abençoado em nome do Senhor Jesus. João capítulo 14, verso 13 e 14. João capítulo 14, verso 13 e 14 diz assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Como é que Deus responde às nossas orações? Através de diretrizes certas. Olha o verso 8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. É interessante isso. É claro que Davi está falando de um período em que não se tinha tantas estradas, avenidas. Daqui para Castanhal, na época de Davi, se fosse na época de Davi, seria um caminho tortuoso, onde andava cavalos e charretes, sei lá. Hoje nós temos avenidas. Mas se transporte para o dia de Davi. Davi está fazendo uma simbologia com o caminho da sua época, cheio de pedra, cheio de armadilhas. Mas Davi está orando. E ele diz, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Guia os meus passos. Não deixa eu ser enganado por ninguém. Você está se acordando de manhã, você que é empresário, olha a oração de Davi. Senhor, não deixa eu ser enrolado por ninguém hoje no meu dia de trabalho. Não deixa eu pegar nenhuma nota falsa. Não deixa eu ser envolvido em alguma coisa corrompida. Senhor, endireita diante de mim o teu caminho. Se eu estou andando em algum caminho torto, me livra desse caminho. Irmãos, Davi está pedindo direção. Você já orou assim? Você já pediu para Deus direção no teu namoro? Direção no teu casamento? Direção no relacionamento dos teus filhos?
direção na hora de comprar uma casa, direção na hora de fazer um negócio. É isso que Davi está dizendo. Quarto lugar, como Deus responde às nossas orações. Deus responde nos defendendo dos nossos inimigos. Olha o verso 11, isso aqui é tremendo. Porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Verso 12, como escudo os cercas da tua benevolência. Quem aqui está preocupado porque está sendo perseguido, está sendo ameaçado? Eu quero profetizar em nome do Senhor, que Deus é o teu escudo, Deus é a tua proteção, Deus é o teu guarda à tua direita, à tua esquerda. Mil cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, mas tu contemplarás o livramento do Senhor na tua vida. Então abre essa tua boca e ora. Ora. Pastor Reinaldo, o senhor tem medo? Sente medo? Claro, eu sou igual a você. Mas antes de fugir, antes de fazer alguma tolice por causa do medo, dobra o teu joelho e ora. Clama a Deus. Gênesis capítulo 15. Eu não sei se você já parou para ler. Verso 1. Deus chega com Abraão e diz: Abraão, não temas, não tenha medo. É Abraão, nosso pai na fé. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Aí você pergunta, pastor, por que Abraão estava com medo? Se você ler o verso 1, o que está escrito no verso 1? Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão. Que acontecimentos foram esses? É que Abraão brigou com a terra toda para liberar e livrar o seu sobrinho Ló. Quando ele soube que uma confederação de nações tinham prendido Ló e tinham prendido a cidade onde ele morava, que era Sodoma e Gomorra, antes de ser destruída, o sobrinho de Abraão, que era Ló, foi morar em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade próspera. Uma confederação de nações foram lá, prenderam Ló e prenderam todo mundo. Abraão, cheio de fé, reuniu 300 valentes da sua casa, mais alguns amigos, e eles derrotaram as nações. Mas aí, depois que passa a euforia, o medo veio no coração de Abraão, dizendo: agora esse pessoal vai se reunir e vai vir contra a minha vida e vai me destruir. Abraão estava dentro da sua tenda e Deus apareceu na tenda. Não esqueça que ele era peregrino na terra de Canaã, ainda estava tomando posse da terra e já estava arranjando confusão. Mas Deus chega com Abraão e diz: Abraão, não temas, foi eu que te trouxe para cá. Eu sou o teu galardão, eu sou o teu escudo, eu vou te defender e eu vou te abençoar aqui nesta terra. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Levante as suas mãos assim, diga em nome do Senhor Jesus: nenhuma arma contra mim prosperará, nenhuma arma forjada contra a minha vida, feita, preparada por Satanás, vai prosperar. Porque o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha vitória, o Senhor é o meu galardão. Como é que Deus responde a oração eficaz? Verso 11, olha o que Davi diz: o Senhor coloca júbilo e alegria completa no coração. Davi diz assim: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre. Num desses dias, a gente teve a notícia que o forro do Templo Central estava ruim. E aí, tivemos que tirar tudo. Isso não estava nos nossos planos. Estamos tirando do bolso o que nós não temos. No mínimo vamos gastar aqui 75 mil reais. E não estava nos nossos planos. Porque nós estamos com outros desafios aí pesados de construção de outros templos.
que a gente colocou no coração de aprontar até o dia 30 de julho. E agora, o que é que nós vamos fazer? O André me ligou, disse, pastor, já tirei uma parte. O que é que eu faço? Tiro o resto. E comecei a achar graça. Não sei se o André lembra. E ele disse, mas pastor, o senhor está achando graça? Eu disse, é Deus. Deus sabe a hora de tirar o forro, de quebrar o forro. Deus sabe a hora de substituir carro. Deus sabe a hora de derrubar a casa. Deus sabe a hora da tragédia. Mas Deus sabe a hora de colocar o júbilo e a alegria. Porque a tristeza pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Você confia em Deus. Eu não sei qual é a crise que você está passando, mas esse convite de a gente colocar a nossa confiança no Senhor, não no dinheiro que a gente tem no banco, não nesse carro velho que está lá do lado de fora, não na tua empresa que amanhã pode falir, mas você colocar a sua confiança no Senhor. Paulo, em Filipenses, que tem 4 capítulos, livro de Filipenses, ele escreveu quando estava preso em Roma, mas é o livro mais alegre da Bíblia. É o livro onde está escrito, capítulo 4, verso 13, que todo mundo fala, tudo posso naquele, repita comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Onde estava Paulo quando escreveu esse texto? Preso. Mas Paulo sabia da vitória de Deus na sua vida. É a carta mais alegre. Você vai encontrar a palavra mais alegre, alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. As frases mais lindas relacionadas à alegria estão no livro de Filipenses. E no capítulo 4, verso 19, ele diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu já tinha levantado a minha mão e dito, eu recebo. Eu quero profetizar que hoje você talvez não tenha dinheiro para jantar, mas amanhã Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Talvez você hoje esteja desempregado, mas não meça a sua alegria pelo dinheiro que você tem no banco. Meça a sua alegria no Senhor. Verso 12. Como Davi encerra o Salmo de número 5, ele diz assim, pois tu, Senhor, abençoas o justo. Você pode repetir essa frase? Vamos repetir e terminar esta mensagem citando o último verso deste salmo. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. Não, você não entendeu. Olha, irmãos, escute. Isso aqui é uma outra versão do que está escrito na epístola, primeira epístola de João. Porque Satanás, como leão, anda ao derredor. Porque Satanás, como leão, anda ao derredor, tentando nos abocanhar. Porque na verdade, nós estamos cercados com a bondade de Deus. Olha em volta de você, quem é que você enxerga? Olha em volta de você, dá uma voltinha assim, 360 graus. Quem é que você vê em volta de você? Quem é que você vê? Hein? Vamos fazer esse exercício? Dá uma voltinha assim, 360 graus. Pode dar uma voltinha? Quem é que você enxerga em volta de você? Quem foi que você enxergou? O André? A Rose? Davi não enxergava isso. Quem é que ele enxergava? A bondade do Senhor. À direita, à esquerda, a bondade de Deus. Você vai entrar amanhã naquele ônibus lotado, mas você vai entrar naquele ônibus rodeado pela bondade de Deus. Você vai chegar na sua empresa, você estará rodeado pela bondade de Deus. Ah, irmão,
Esse negócio de falatório, fuxico, estão puxando o teu tapete. Esse negócio estão falando mal de você, que vão te derrubar, vão te destruir, vão acabar contigo. Isso é conversa fiada do diabo. Ao teu redor está a bondade de Deus. Ao teu redor, aleluia. Profetiza comigo assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo. Vai profetizar mais uma vez: pois tu, Senhor, abençoas o justo. E aqui não está perguntando se o prefeito vai deixar, se o presidente vai deixar, se o teu patrão vai deixar. Não, é algo diretivo de Deus, é vontade única de Deus. Quando Deus decide te abençoar, não tem ninguém que impeça. Essa é a fé de Davi. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Quem está se sentindo abençoado aqui? Coloque a mão assim na sua cabeça. Diga: eu sou abençoado por Deus. Coloque assim. Se alguém te chamar de trouxa, se alguém te chamar de filho do capeta, se alguém te chamar de imprestável, diga que nada. Eu sou abençoado por Deus. Aí se alguém perguntar assim: mas você vive como se vivesse em outro mundo, você vive como se fosse de outro planeta. Diga: não, a única exceção é que eu estou no mesmo planeta que você, mas eu estou cercado pelo escudo de Deus, e eu estou cercado pela bondade de Deus. Então flecha do diabo não alcança, as tuas palavras não me alcançam, porque eu estou cercado pela bondade de Deus. A unção de Deus está aqui neste lugar. Te sinta abraçado por Deus hoje. Escute, irmãos, esta semana é a nossa semana de oração e jejum. Todo último domingo do mês, ao primeiro domingo de cada mês, a gente convida o povo para orar. É claro que você não tem que orar só nesse período. A oração tem que ser todo dia. Davi disse que ele já começa de manhã orando. Antes de ligar o celular, antes de olhar o YouTube, antes de ligar o Instagram, eles primeiro se conectam com Deus. Porque as primeiras horas da tua vida tem que ser para Deus. O teu melhor tem que ser para Deus. Nesta semana, tira um tempinho para você orar. Se você puder, jejue. Jejuar não é passar fome. É o propósito de você se abster de algum alimento físico, para que o teu corpo sinta e você sinta que Deus te alimenta espiritualmente mais do que o teu estômago e a tua barriga. Dedique um tempo de oração. Busque a Deus. Creia nessa palavra. Tudo que Davi fez, passou. E olha, ele não era perfeito. Talvez Davi cometeu um dos crimes, ou crimes piores, que a gente já teve conhecimento. Mas mesmo assim, Davi não desistiu da sua vida, foi perdoado por Deus. E é o único homem na Bíblia que tem o registro de um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, mas porque ele tinha intimidade com Deus. Não deixa ninguém entrar na tua intimidade com Deus. Eu quero orar por quem está aqui. Escute. E está dizendo: Deus, ouve meu gemido, ouve meu clamor. Quem hoje reconhece que não é nada na presença de Deus, eu quero orar por você. Se você está precisando de socorro de Deus, eu quero dobrar meus joelhos com você, eu quero orar com você. E nós vamos dizer: Deus, ouve meu gemido, ouve o grito da minha alma, ouve o grito da minha existência. Venha para Deus, traga a tua luta para Deus, traga o teu problema para Deus, traga a tua história para Deus, traga o teu sofrimento para Deus. Ninguém tem nada a ver com a tua vida a não ser Deus.
Creia que Deus te restaura. Creia que Deus te cura. Creia que Deus te renova. Creia que Deus te liberta. Creia que Deus te restaura. Creia que Deus te exalta. Creia que Deus te ergue. Creia que Deus te ilumina. Oh Deus, nós estamos na tua presença. Ouve o nosso gemido, Senhor. Ouve a nossa dor. Ouve a angústia da nossa alma. Ouve a aflição do coração do teu filho e da tua filha. As palavras são tão limitadas, Senhor, para traduzir tudo que está na nossa alma. Mas o Senhor interpreta esta lágrima, esse gesto, esse levantar de mãos, esse sussurro, esse gemido que o teu filho está clamando a ti agora, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos completamente, tira de nós toda a iniquidade, todo orgulho, toda presunção. Nos arrependemos, Senhor, de qualquer violência. Nos arrependemos, Senhor, de qualquer atitude na tua presença que o Senhor não se agrada. Tira de nós toda máscara, toda hipocrisia. Nós queremos arrancar diante do Senhor a nossa liturgia religiosa, porque o Senhor não fica impressionado com os nossos aleluias ou glórias a Deus, não, porque o Senhor está olhando para o nosso coração, para a nossa alma. Nós nos prostramos na tua presença, Senhor. Nós rasgamos diante de ti o nosso coração e nós te damos, Senhor, permissão total. Entra nos porões da nossa alma, nos lugares que são escondidos para muitas pessoas, mas entra agora no nosso coração. Entra em todos os nossos segredos. Tira, Senhor, tudo que não te agrada, nossos pensamentos impuros, nossos desejos secretos que não te agradam. Tira, Senhor, purifica, nos limpa com a água da tua graça e com o teu Espírito, Senhor. Mas nesta noite nós queremos sair daqui, Senhor, tendo a certeza, como Davi tinha, que ele tinha um relacionamento contigo íntimo. Queremos declarar como Davi: meu Deus, meu Senhor, meu Rei, baixa o céu agora, Senhor, ou nos sobe, nos leva para a tua presença. Que cada pessoa que está aqui nesta noite seja abraçada pela tua bondade, seja abraçada pela tua graça, seja cheia da tua presença, Senhor. Não permite que ninguém saia daqui vazio, Senhor. Não permite que alguém saia daqui sem ter a certeza de que a tua mão está sobre a cabeça dele e que ele está sendo abençoado por ti agora. Que ele seja cercado com a tua bondade, que ele sinta a tua bondade, que ele sinta a tua bênção agora. A bênção da tua salvação, a bênção do teu perdão, a bênção da tua libertação, a bênção de ser cheio do teu Espírito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.